Olá, muito bom dia, muito boa noite. Eu sou o Evânio, vocês já me conhecem. Estamos aqui no Sistema Medplay com mais uma aula para vocês. Lembro que essa é uma aula de degustação, uma aula gratuita para que você tenha conhecimento, para que você faça a sua avaliação do conteúdo Medplay e se torne um assinante Medplay e tenha todo o acesso ao nosso conteúdo completo. Atendendo às sugestões que vocês nos enviaram, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o transplante de coração. Quais são as principais indicações e dar uma pincelada na técnica cirúrgica do transplante. O primeiro transplante cardíaco registrado na história foi realizado em 1967 por Christian Barnard, na África do Sul. E 6 meses depois, apenas 6 meses depois, nosso querido Dr. Zerbini, Dr. Euríclides Zerbini, realizou o primeiro transplante no Brasil, na cidade de São Paulo. Inicialmente, os resultados do transplante cardíaco não foram muito satisfatórios, os índices de rejeição eram muito altos. Posteriormente, na década de 70, com o advento da ciclosporina e da melhora das técnicas de combate à rejeição, ocorreu um grande desenvolvimento na realização dos transplantes. Ainda é um pouco acanhada a situação de transplante no Brasil, a questão de doação de órgãos no Brasil ainda não é uma realidade muito significativa. Infelizmente, faltam doadores no nosso país. Por desconhecimento, por falta de campanhas motivacionais, por questões religiosas, questões inerentes ao próprio indivíduo. Mas a gente espera que esse cenário mude para que o cenário também daqueles pacientes que não têm outro recurso a não ser o transplante seja um pouco menos sombrio. Os senhores vejam então que enquanto nos Estados Unidos é realizado 24 transplantes por 1 milhão de habitantes por ano, aqui no Brasil é realizado 1,6 transplantes por 1 milhão de habitantes por ano. No ano de 2014, foram realizados no Brasil 311 transplantes cardíacos. É um número muito baixo quando comparado com os países desenvolvidos. Mas, como eu falei, a gente espera que esse cenário melhore. No mundo, aproximadamente são realizados 4.000 a 5.000 transplantes por ano. Seleção do receptor, ou seja, para qual paciente está indicado a terapia do transplante como tratamento do seu problema cardíaco. Aqueles pacientes portadores de insuficiência cardíaca refratária, que estejam dependentes de drogas inotrópicas, que estejam dependentes de drogas vasoativas ou até mesmo de suporte circulatório. Aquele paciente que tem um volume de oxigênio máximo menor que 10 ml por quilo por minuto. Vamos falar daqui a pouquinho o que é isso. Aquele paciente que tem uma isquemia miocárdica grave e limitante, que a sua vida é extremamente limitada por essa isquemia e que não tem possibilidade de ser submetido a um procedimento de revascularização miocárdica. Aquele paciente com arritmia ventricular refratária e aquele paciente que fica em classe funcional 3 ou 4 persistentemente, apesar da terapia estar toda otimizada. Indicações relativas é o volume de oxigênio máximo menor que 14, o teste da caminhada dos 6 minutos menor que 300 metros e o teste cardiopulmonar, ou seja, a ergospirometria, com a relação VE/VCO2 maior que 35, com um VO2 de pico menor que 14. Calma, vou falar passo a passo o que são esses índices, que à primeira vista são extremamente técnicos, mas que na verdade são índices comuns que a gente lida com eles. Pois bem, insuficiência cardíaca refratária ela deve ser considerada quando a terapêutica estiver otimizada, todos os fatores reversíveis forem removidos, como por exemplo drogas cardiotóxicas, alimentação inadequada, atividade física inapropriada, ok?
e a correção dos fatores desencadeantes. Aqueles pacientes que, apesar disso, ainda permanecem com insuficiência cardíaca não controlada, esse sim, posso dizer que se trata de uma insuficiência cardíaca refratária. Por outro lado, aquele paciente que depende do uso praticamente contínuo ou muito frequente de aminas vasoativas ou até mesmo de suporte circulatório, como balão intraórtica, ou ainda aqueles casos extremamente mais graves, que são aqueles que necessitam de ventilação mecânica, esses são os mais graves, tendo inclusive prioridade na lista de espera para se submeter ao transplante. Com relação ao VO2 máximo, o que é o VO2 máximo, aquele índice que eu falei lá atrás na indicação do transplante? Ele é o volume máximo de oxigênio que o nosso organismo capta, transporta e utiliza para a produção de energia. E como que eu vou determinar esse VO2 máximo? Ele é um índice que é calculado no teste de esforço, no teste ergométrico comum, dependendo do tempo que o paciente fica na esteira, do protocolo utilizado de esforço na esteira ergométrica, eu tenho a determinação desse VO2 máximo. Aqui nessa tabela, os senhores veem o valor desse VO2 máximo e a sua correlação na faixa etária e a sua correlação com a capacidade física do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa com idade entre 40 e 49 anos, se ele tem uma capacidade física regular, o seu VO2 máximo deve se situar entre 27 e 35. Se ele for menor que 20, ele tem uma capacidade física muito baixa. Eles lembram que para indicar transplante, eles têm que estar menor que 10, ou seja, muito baixo. Ou naqueles casos onde foi submetido a aporte de oxigênio, fiz uso de oxigênio suplementar, está em terapêutica otimizada e mesmo assim não consigo elevar acima de 14.